Pode. Então vamos lá. Então vamos começar de novo. Bem-vinda, Sônia. Eu sou Ana Russo, estou aqui pela Casa do Sim, agradeço todo mundo que está aqui com a gente. Hoje a gente tem a oportunidade de conversar com Sônia Vallone. Sônia Vallone expressa o que é o propósito da Casa do Sim, que é olhar para o indivíduo de forma plena e integral. Sônia tem uma história de vida em que ela atua no mundo nas mais variadas formas, em diferentes frentes, com diferentes talentos, com diferentes habilidades. E se em algum momento, né, da história humana a gente perdeu essa capacidade de olhar para a gente como seres completos e plenos, e até por uma demanda de mercado a gente foi se tornando cada vez mais especialista e segmentado, o momento atual traz para a gente uma demanda urgente para que a gente se reconecte com a nossa essência completa, com a nossa essência plena, né? E que a gente possa exercitar todas as faces de nós mesmos. E é disso que eu quero conversar com a Sônia hoje, porque por alguns a Sônia é conhecida como a voluntária da Parsifal, por outros ela é conhecida como a empreendedora da Galáctica, por outros ainda, ela é conhecida no mercado corporativo, como jornalista, como assessora de imprensa. E a Sônia ainda é filha, ainda é irmã, ainda é amiga, ainda é mulher, ainda tem N outros papéis que a gente também, às vezes, desconhece. E eu tenho certeza que hoje a potência que está em você, né, Sônia, de exercer todos esses papéis, ela só é possível porque algum dia nasceu uma menina Sônia e teve a oportunidade e recebeu os estímulos, né, para expressar todas essas potencialidades. Enfim, é um pouco disso que eu quero que a gente fale hoje aqui. Mais uma vez, Sônia, bem-vinda e obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Ana Russo, à Casa do Sim, pelo convite que vocês me fizeram, por estar aqui com vocês, para compartilhar esse novo olhar, né? Esse novo olhar, esse novo despertar que esse momento tá nos proporcionando. Está nos proporcionando a gente fazer uma reconexão com a nossa essência e com todos os nossos valores. E nos enxergarmos de corpo e alma, né? Com o corpo e com a alma, e assim conseguimos seguir ou criar um novo cenário posteriormente a essa pandemia, né? Bom, eu posso dizer para vocês que eu sou de uma família de italianos e sírios, o Avalone e o Jorge, eu tenho um sobrenome Jorge também, mas eu fiquei conhecida na área de jornalismo e de comunicação pela minha atuação como Sônia Avalone. E aí foi esse codinome que eu adotei para o meu trabalho profissional, né? O meu pai, Eduardo, é descendente de sírios. Ele foi um comerciante a vida inteira, um homem que sempre gostou. O meu avô começou na feira, quando ele veio de Homs, na Síria. Meu pai adorava a feira e o ajudou também. E, posteriormente, ele abriu uma chapelaria em São Paulo, que continua ainda hoje no mesmo local, e é tocada pela minha sobrinha, que era neta dele, a Thaís Avalone, e a Vivian Avalone, que tocam hoje a chapelaria Paissandu, que é do meu pai, lá no Largo de Paissandu. Então, é interessante que ele sempre teve essa veia de comerciante e de um excelente gourmet. Ele era um comilão inveterável, adorava uma boa comida, gostava de comprar, e eu acho que isso que eu tenho também, eu gosto muito de saborear as comidas e gosto de cozinhar também, e eu só não tenho, acho que a veia vendedora dele, mas tudo bem, eu ainda tento muitas vezes lembrar como era essa faceta dele, muito espontânea, né, da própria origem síria, né. A minha mãe, a Maria Tereza Avalone, ela é do interior de São Paulo, de Tatuí,
ela veio para São Paulo e conheceu o meu pai na Praça da República, que na época deles, hoje eles estariam com 90 e 91 anos, se estivessem aqui conosco. Eles paqueravam na Praça da República. E logo que eles conheceram, posteriormente eles casaram, né? Minha mãe era professora, professora da pré-escola, e ela veio para São Paulo para trabalhar no Colégio Caetano de Campos, o tradicional Colégio Caetano de Campos público, né? Que ficava ali na Praça da República, e depois passou aqui para Aclimação, o bairro onde eu fui criada e aonde eu estudei, e até hoje é onde eu moro, nesse bairro, né? Que faz parte da minha trajetória. Da minha mãe, eu acho que ela me ensinou a educação, o ensino, porque eu também atuei durante 35 anos como professora e continuo ainda dando aula, mas de uma proposta diferente, porque eu trabalhei como professora universitária durante 35 anos na área de comunicação e em cursos correlatos à área, né? Na área de design de moda, foram tantas as áreas, e animação, enfim, em todas as áreas que precisassem de alguém, de um professor que gostasse de ensinar a escrita criativa, lá estava eu ensinando a escrita e roteiro, né? Então, dela, eu acredito que eu tenha dado essa capacidade musical dela e criativa. E do meu pai, eu acredito que esse pé no chão e o gosto pela culinária, pela comida e pelo belo. Nós somos em 3 mulheres, a Silvia é a minha irmã mais velha, eu sou a do meio, e a Solange, cada uma com uma profissão diferente. A Silvia é administradora e contadora, e uma pessoa extremamente pé no chão, objetiva, o que me ajuda muito. Uma pessoa que sabe construir e administrar, ela acho que herdou isso muito do meu pai também. A minha irmã Solange, que era pedagoga e que foi comerciante também, trabalhou na área de gastronomia, né? Ela teve restaurantes, enfim, mas ela não está mais entre nós. Mas a gente tem essa amizade, por sermos 3 mulheres, o feminino é muito forte na minha família, né? Na verdade, eu tenho 2 primos homens dos 2 lados, então eu posso dizer que é uma família extremamente feminina dos 2 lados, né? Então, o árabe, o sírio tem muita, e o italiano gostam de almoços aos domingos, então eu lembro que a minha paixão por contar histórias e por escrever veio logo quando da minha alfabetização, e a minha mãe lia muitas histórias para a gente. Como a minha irmã é 2 anos mais velha do que eu, ela lia para mim, para eu ouvir, ela lia toda a coleção do Monteiro Lobato, La Fontaine, sabe? Então, quando eu comecei a ler muito rápido, porque antes do caminho da escola, porque eu ficava encantada com aquele mundo. Mas enquanto eu não tinha aprendido a ler, meu tio, Ernestinho, fazia um dos almoços de domingo, e ele tinha vários cachorros lá. E aí eu sentava junto com os cachorros deles, os pastores alemães, fingia que estava lendo um livrinho e contava histórias e criava histórias, e as minhas primas e minhas irmãs sentavam ao meu lado e ficavam ouvindo as histórias encantadas. E, na verdade, esse encantamento passava para a roda também, então era uma delícia, era um passar de tempo, daí um tocava, o outro cantava, então era essa festa, essa festividade e essa alegria. Então eu acho que a minha capacidade de doação também, de amor e desse amor familiar e da própria capacidade do amor universal, vem dali, desse meu berço de infância, né? Então, muitos dos meus talentos eu fui descobrindo na infância. Então, contar história, gostar de falar, que o comunicador precisa, e eu sempre fui muito de perguntar, de querer entender a vida. Então, acho que essa inspiração para o jornalismo veio aí também. Tá? Eu acho que, pelo menos, o trajeto da minha infância e esses despertares vêm daí. Legal. E aí a gente entra um pouco assim
porque você está dizendo, né, da tua infância e de como a tua infância nutriu essas possibilidades. E aí, em algum momento, essa criança cresce e começa a ter que tomar decisões para atuar no mundo. Você lembra qual foi a tua primeira decisão de atuar no mundo? Já foi no âmbito de escolher uma profissão ou foi antes? Qual foi a primeira decisão que você tomou de como se expressar para o mundo? Eu ouvia muito rádio. Meu pai ouvia rádio de manhã e acordava com o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, sabe? Todo dia. E eu guardei muito aquela vinheta, a vinheta do Jornal da Manhã, e ele ouvia depois a Rádio Bandeirantes. Sempre foi um homem de ouvir rádio. E eu sou do tempo de ouvir rádio também, né? E o rádio sempre me despertou muito. Então, quando eu estava, a primeira percepção do meu querer foi no ensino médio, né? Quando no primeiro ano a gente fazia grupos para perceber as suas habilidades. Então, a gente tinha, no meu período de ensino, era colégio de freira também, a gente tinha aula de artes, a gente era estimulada na área musical, na área de redação. Então, eu me encontrei ali na área de redação. E quando eu fui perceber, eu percebia que eu tinha muita habilidade para exposição, para conversar, né? Então, eu falei, bom, eu quero trabalhar com essa área de comunicação, eu quero me comunicar. E aí comecei a pesquisar e tive a grande sorte de um amigo do meu pai ser um locutor da Rádio Eldorado. E um dia, meu pai conversando com ele, falou, a Sônia daqui a uns 2 anos vai fazer vestibular. Ela queria muito compreender, entender um pouco como o meio de comunicação. E aí ele me levou, esse foi o Ivan Machado de Assis, que eu digo que foi o meu padrinho de área, ele me levou para conhecer a Rádio Eldorado. Eu fiquei encantada, porque as vozes naquela época dos locutores eram vozes graves. Então, a minha voz é uma voz grave, eram vozes que encantavam. Era um processo muito diferente do de hoje, que é como eu cheguei, estou aqui, vamos lá, né? Então, eu fiquei encantada. Depois tive a oportunidade de conhecer a Rádio Jovem Pan, um programa de esportes que era feito com humor, que era o show de rádio. E eu fiquei fascinada, porque eles faziam uma paródia após os jogos, né, que aconteciam, e era tudo muito espontâneo, pessoas muito criativas. Não tive dúvida. Eu falei, esse é o meu caminho. E o primeiro vestibular que eu prestei foi para rádio e televisão, que hoje é o curso de audiovisual. E eu fiz minha primeira faculdade, foi a de rádio e TV, e eu tive uma trajetória no rádio e na televisão também, trabalhando, atuando e redigindo, e daí vem a Sônia roteirista, vem essa paixão pelo rádio, e nesse mesmo encontro, eu tive 2 encontros que me acompanharam durante toda a minha vida profissional, até hoje. Eu encontrei o Senac no mesmo período que eu estava na Folha de São Paulo, que fui trabalhar na Folha, e depois passei para a área de jornalismo, sabe? Fui trabalhar na Folha, na área criativa, e depois passei para o jornalismo. E naquele período eu tinha terminado a faculdade de rádio e televisão e entrei no jornalismo na Casper Liber, né? Então eu estava na Folha de São Paulo nessa transição de poder exercer o jornalismo ligado à literatura na Folha Ilustrada, que quem vinha do Rio de Janeiro na época era o Zé Rodrigues, que era um publicitário, um cantor, né? Ele foi uma pessoa cultíssima e que me influenciou muito e me encantou, porque ele era o criativo em pessoa, né? Uma simpatia. E eu tive um encontro com a literatura nesse período também, né? No final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, eu conheci, eu tive o reconhecimento do que eu poderia trabalhar nesse período. Então, com jornalismo na área de literatura e na área de cultura, que é o que eu gosto,
até hoje, e depois, posteriormente, na área de educação. Nesses anos, eu conheci também o SENAC, que eu comecei a trabalhar num curso que eles têm de formação de locutor para rádio e, posteriormente, para a área de televisão, e foi lá que eu fui convidada para ministrar a história do rádio. E foi o meu primeiro contato como educadora, de um curso que não era universitário, mas era um curso profissionalizante, que permitia que as pessoas posteriormente atuassem na área de rádio e televisão, com seu DRT, reconhecido no mercado. Então, eu muito cedo mesmo, eu tinha 22 anos, eu tive esses encontros profissionais que me deram, que me proporcionaram esses caminhos, e foram caminhos multidisciplinares, multifacetados. Então, durante 35 anos, eu atuei como professora, sempre na área de comunicação, e fui seguindo carreira no Centro Universitário SENAC, em outras universidades de grande expressão em São Paulo, até quando eu me aposentei em 2016 da área acadêmica, né? No jornal e no jornalismo, eu continuei a trajetória em alguns meios de comunicação também grandes, em rádio e televisão. Ora, nos momentos, eu escrevia, eu era redatora, ora, eu estava à frente dos microfones. Então, foi uma experiência, para mim, enriquecedora e apaixonante, e sempre atuando nessa área, né? Então, aí surgiram paixões. Sem dúvida. Desculpa te cortar, mas assim, sem dúvida, essa possibilidade de experimentar, né, essa tua curiosidade e essa possibilidade que as circunstâncias foram te trazendo, né, de experimentar, né, caminhos, é o que fez toda a diferença para que você pudesse expressar, então, uma carreira bem-sucedida e uma carreira ampla, né? Não uma carreira que foi se segmentando em si mesma, né? Para você buscar cada vez mais uma especialização. Ao contrário, né? Você foi se ampliando. Você mesma falou aqui, quando eu fui para dar os cursos na faculdade, eu comecei a ministrar aulas em diferentes cursos, né? Em diferentes cadeiras, porque afinal o que eu ia falar cabia, né? A escrita criativa, ela cabe em tudo na vida, né? E aí você mesma colocou, e eles queriam um professor que tivesse disponível para ter essa abertura, para ter essa flexibilidade, para ter essa disposição de acolher o que vem. E aí eu quero fazer um gancho, porque eu sei que, paralelo a essa história profissional, bem-sucedida e que você acabou de resumir aqui para a gente, existe também a vida da Sônia, voluntária da Parsifal. E por que eu quero fazer esse paralelo agora? Porque eu acredito muito que quando a gente vai para uma atuação voluntária e quando a gente abre, né, amplia a nossa perspectiva para olhar o que é o universo do outro, qual é a demanda do outro, qual a minha possibilidade de contribuir com essa demanda do outro, eu acho que esse é um caminho muito rico de desenvolver multipotencialidades, né? Porque você vai contar aqui para a gente como é que é um pouco disso, mas eu posso falar um pouco pela minha experiência de atuação voluntária. A gente até pode ter um job description, a gente pode até ter ali uma definição do que a gente tem que fazer ou como a gente tem que fazer, mas quando você está mesmo na linha de frente, com as pessoas que trazem uma demanda, seja ela qual for, né, seja ela intelectual, ou seja ela social, ou seja ela financeira, enfim, quando a gente está ali para atender a demanda, às vezes a demanda que vem é inesperada, ou pela sua natureza, ou pela forma que vem. E como a gente não está ali para cumprir protocolo, mas a gente está ali para atender, para facilitar, para colaborar, para contribuir, a gente tem que desenvolver, né, esse jogão assim que dança conforme a música.
Então, eu quero que você conte um pouco como é que, no paralelo de toda essa vida profissional, vai acontecendo essa tua atuação voluntária e como é que esses caminhos vão compondo todo todo o potencial de Sônia. Entende o que eu quero dizer? Sônia Entendo, não é entendo, sim. só a profissional, não é só a técnica, a especialista, e Sônia não é só a voluntária social. Sônia acaba sendo uma costura de tudo isso que vai acontecendo junto com a tua própria história de vida. Porque quantos anos você já está na Parsifal, que você falou para mim? Olha, a Parsifal tem 28 anos, eu estou lá há 28 anos. Pois é, então assim, exatamente. Então não dá para a gente pensar em Sônia e na atuação profissional de Sônia e na atuação de Sônia no mundo se a gente não costurar com essa história, né, de relação com o outro, de abertura para o outro. Você acha E que faz acho sentido isso que eu estou colocando? muito, e eu acho que a costura ela vem de encontro com a Parsifal, porque é, a Associação Beneficente Parsifal trabalha, o objetivo dela é trabalhar com crianças, com a pedagogia curativa, que é toda calçada na área antroposófica, né, ligada ao Rudolf Steiner, é essa a filosofia deles, e eles trabalham com crianças e jovens com deficiência ou problemas psicológicos ou neurológicos também, né? Então, o objetivo lá é criar o desenvolvimento para eles, o desenvolvimento social, e eles têm área de atuação até do 1º ao 9º ano, sabe? É esse o desenvolvimento deles. E eles trabalham com arte, só que inicialmente eles trabalharam como uma oficina de bonecas. E foi aí o meu encontro com a Evelyn, que foi a Evelyn foi a fundadora da Parsifal, né? E ela tinha vindo da Alemanha com toda essa formação da pedagogia curativa, né? E eles estavam iniciando. E eu tinha lá em casa a Natalina, que trabalhou com a gente por mais de 30 anos, ela teve o Laércio, que hoje já é um homem de 44 anos, e o Laércio sofreu uma queda, nasceu uma criança normal e sofreu uma queda. Quando bateu a cabeça, ele ficou com o lado todo esquerdo paralisado e criou... E teve deficiências cognitivas, tem deficiências cognitivas, né? E aí o Laércio estava nesse período com 7 anos, 6, 7 anos, e já estava fazendo fisioterapia, enfim, foi um grande trabalho, começou a andar com 7 anos, enfim, todo o trabalho de reabilitação da criança com deficiência, né? E quando o telefone tocou no meu escritório, nessa época eu já estava com o escritório aberto, eu lembro que era a Evelyn perguntando se eu poderia fazer assessoria de imprensa, eu poderia prestar um trabalho voluntário. E aí eu fui conhecer a Parsifal, que está no mesmo lugar, no Jardim Prudência. Fui lá, quando ela me contou a proposta deles, que tinha a ver exatamente na medida em que você vai criando a boneca e costurando a boneca, e os bonecos, e eles são muito próximos a nós, né? Porque o boneco remete à nossa própria realidade. Isso aproximava o deficiente ou a criança, com qualquer que fosse a deficiência dela, da realidade. Então, trazia mais próximo. Pronto, eu me encantei. Aí contei para ela do Laércio. Ela falou, Sônia, você não quer trazer o Laércio aqui? A gente recebe 90% quase. Na verdade, é mais que 90% do trabalho deles é social. E aí eu levei o Laércio lá, e falei, então, gostaria de prestar um serviço para vocês voluntário. E eu comecei esse serviço na área de comunicação voluntário. E esse aprendizado, durante esses 28 anos, ele me criou encantamentos, saberes novos, saberes que a musicoterapia, que desenho também te traz nessa proximidade para o seu eu. São tantos os aprendizados que são diários, né? Porque diários, eu vou lá sempre às quartas-feiras de manhã,
que é o meu período de Parzival, que são nesses 28 anos, nunca não consegui deixá-los, porque nem eu nem o Laércio. O Laércio hoje é um homem independente, vive sozinho, consegue tomar conta da casa. Os seus pais não estão mais aqui com a gente, mas ele toma conta da casa, cozinha, faz um trabalho de faz um trabalho social também com catadores de rua, sabe? E leva e consegue ainda ensinar os outros. E ainda vai na Páscoa, nós vamos na festa junina para tocar pandeiro, para cantar e para comer a comida gostosa deles lá. Então, esse encontro foi um encontro, para mim, de doação. E que, volto a dizer, ele é de doação e de aprendizado, pois lá eu aprendo todos os dias. E criei, e esse aprendizado é comum, né? Então, e essa seriedade do trabalho que eles fazem e a evolução deles, né? A pessoa com deficiência, quem tem alguém em casa com deficiência, sabe como é. É um trabalho de um cuidar diário, né? E de um aprendizado diário também, porque é um retorno diferente. E eu sempre tive, desde pequena, eu sempre tive um olhar diferenciado pelos deficientes. Então, esse meu encontro, eu acredito que foi um presente para mim, da Páscoa, né? Então, nesse momento que eu estou lá, eu sou a Sônia que está ali para fazer o que precisar, sabe? Se precisar cozinhar, eu vou, se precisar arrumar as roupas, eu vou. Eu estou no núcleo de comunicação, mas ele é maior que isso, e ele me deu tantos caminhos novos, e essa amplitude me fez crescer todos os dias. Se alguém se interessar e quiser entrar, posso dar o endereço. Se alguém quiser se interessar pelo trabalho deles, eu tenho certeza que você vai se apaixonar, vai chegar lá e vai ficar. Pode entrar no site, que é Parsifal, com um S só, né? Parsifal.org.br. E você pode fazer a contribuição da maneira que você quiser, com doação de nota fiscal, com uma contribuição no tamanho que couber no seu bolso, pode ser voluntário, pode depois fazer doação de roupas, porque lá a gente tem bazar também, enfim, entra, que você vai se apaixonar, eu tenho certeza, e vai ser muito bonito se você puder conhecer esse trabalho, e mais ainda, de conseguir perceber a evolução dessas crianças e desses jovens, e a alegria deles nas festas, quando eles podem dançar, enfim, essa alegria de viver e essa alegria que você percebe que a arte é curativa, né? Então, essa pedagogia curativa, ela permeia em todos os momentos a arte, também a yoga, o tai chi chuan, enfim, os meninos lá todos conseguem ter acesso a tudo isso. E são pessoas extremamente carentes e que as mães os levam e ficam lá trabalhando também na Associação de Pais e contribuindo de forma voluntária com o seu trabalho, que também enriquece e permanece e faz com que tudo isso cresça e persista nesses 28 anos, porque é uma persistência, e mesmo de portas fechadas também é uma grande luta. Sim, obrigado. E agora, obviamente, vocês estão passando aí por um outro desafio, né, diante da situação que a gente vem vivendo, mas quando você fala, né, que a arte cura, eu fico pensando, a arte cura e o amor cura. Porque o amor é o maior presente. Tempo todo que você falou do coração, e eu pude sentir isso, acho que quem está ouvindo aqui também pôde sentir isso, e essa coisa, né, do amor e do poder do coletivo. O coletivo é muito importante, é o que vocês fazem na Casa do Sim, o que me encantou em vocês também, porque o poder do coletivo, ele mostra outras portas
né? Outros caminhos que as pessoas construíram profissionalmente ou pessoalmente, e, nossa, ele propicia esse crescimento, né? E vocês também falam com o coração, né? Eu acho que hoje, nesse momento, nunca eu ouvi tanto o meu coração como eu já ouvi na minha vida, porque é essa busca da essência com a realidade que eu tenho tentado fazer hoje. Eu acho que é perfeito o que você colocou. Né? É isso mesmo, e porque no coletivo, na interação com o outro, é que a gente se vê e se percebe. Se a gente ficar sozinho no nosso canto, a gente vai ficar ali ensimesmado no umbigo, na minha história, na minha dificuldade, no meu problema, na minha dor, na minha tristeza, na minha raiva. Só que a gente não amplia, a gente está sempre no meu, né? Então é uma coisa fechada na concha. A partir do momento em que você interage com o outro, né? E você se abre para que essa interação ela realmente seja uma interação, que ela aconteça de mão dupla, como você mesma trouxe, né? Foi muito aprendizado, foi muita transformação em você, porque você estava ali o tempo todo aberta para fazer o que tivesse que ser feito, para interagir da forma que fosse necessária e possível. É nessa possibilidade ampla de relação com o outro, com os outros, com o coletivo, que a gente vai se percebendo. A gente vai se percebendo não só nas nossas capacidades, nas nossas potências, mas a gente também vai se percebendo nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, nas nossas resistências, nos nossos medos. E é essencial que a gente se perceba, porque não é possível que a gente aprenda alguma coisa, e eu acredito que a gente só está aqui para aprender e evoluir, né? Passar para a próxima fase. Não é possível que a gente aprenda alguma coisa e possa evoluir para a próxima fase se a gente não interage com o outro, se a gente não se abre, né? Se a gente não se percebe. Eu não vou aprender nada se eu não me perceber. Se eu não tiver consciência de como é que eu sinto, por que que eu sinto, né? Como é que eu reajo, por que que eu reajo. Porque, na verdade, a gente sempre fala, porque o outro me provocou. O outro fez isso. Por causa do outro, eu estou me defendendo aqui. Mas, na verdade, o outro, primeiro, ele está fora, né? Ele é o outro, literalmente. E segundo, o outro, ele é só a faísca que acende alguma coisa dentro de mim. Então, eu tenho que olhar, o que é isso que acendeu dentro de mim? Porque o que acendeu dentro de mim não é exatamente o outro. Porque esse outro pode ser qualquer um, né? Pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer situação. Mas o que acendeu dentro de mim é meu. E, via de regra, a gente tende a acender, né? A disparar os mesmos gatilhos com diferentes situações, com diferentes pessoas. Então, a gente tem que olhar para dentro e olhar o que que está disparando esses gatilhos, por que está disparando esses gatilhos? Deixa eu dar uma vasculhada aqui dentro, olhar um pouquinho na raiz, sabe, desse comportamento, dessa emoção, dessa reação automática aqui, para que isso possa sair do automático, né? Para que isso possa vir para a luz e eu possa, então, modelar isso, interagir com isso, né? E transformar, e aí sim evoluir para o próximo estágio, né? Então, eu acho que tem toda essa grandeza, né, da relação com o outro e com o coletivo, que certamente é o que a gente propõe na Casa do Sim, porque é claro que a gente poderia propor um trabalho individualizado e seria personalizado, seria 100% dirigido para a tua demanda específica, mas a gente ia ficar aprendendo de você com você, sabe? E eu Isso, é isso mesmo. de mim, mas a gente já está ali aprendendo de você com você. Na hora em que a gente está num grupo de 30, 40 pessoas, e cada pessoa está trazendo ali as suas questões, as suas inquietações, as suas realizações, os seus sonhos e as suas frustrações, eu consigo me ver no que o outro está trazendo. E na hora em que eu me vejo no que o outro está trazendo, não só isso tem um efeito de transformação dentro de mim, mas isso me humaniza, isso me conecta com essa outra pessoa, que é muito do que a gente tem perdido hoje em dia, né? A gente está muito individualizado,
muito, como é que eu vou dizer, a gente está muito fechado em nós mesmos e no nosso mundo e na nossa possibilidade, e a gente pensa que é a gente que tem que resolver os nossos problemas, quando na verdade, se a gente pegar os nossos problemas e colocar na mesa, junto com todo mundo colocando seus problemas na mesa, a gente vai achar jeitos muito mais fáceis de resolver esses problemas, pelo simples fato de que eles vão deixar de ser um problemão, e a gente vai perceber que eles fazem parte da vida, da natureza humana, da rotina do dia a dia de todo mundo, e que a criatividade que eu tenho para resolver de um jeito pode ser usada por outra pessoa numa outra questão completamente diferente, e eu posso me aproveitar, né, da solução de outra pessoa no meu dia a dia. Enfim, então a gente trabalha, né, nessa linha de coletivo e desse saber coletivo e dessa cocriação, né, de caminhos, de possibilidades e de soluções, porque é isso que a gente acredita. E aí, falando um pouco de Casa do Sim, o Teu Espaço Galáctica nos acolheu no ano passado, na edição Saúde da Casa do Sim. Mas antes você esteve com a gente, né, numa edição da Casa do Sim e conheceu um pouco do nosso trabalho. Enfim, agora eu não vou perder a oportunidade de pedir que você fale um pouco como é que foi essa experiência para você nesses dois âmbitos, porque você teve a oportunidade primeiro de vivenciar a Casa do Sim como participante e depois você muito amorosamente abriu o teu espaço para acolher uma edição da Casa do Sim Saúde. Conta para a gente um pouco como é que foram essas experiências. Olha, quando você fala de coletivo, eu acho que eu posso, sempre que eu tenho uma lembrança de um relacionamento com outras pessoas que eu não conhecia, de um envolvimento também, e de parceiros que eu acabei fazendo e conhecendo na Casa do Sim, que tem tudo a ver com o que você disse. Quando você vê você conhece outras pessoas que estão abertas a se relacionarem e a construírem juntas, nossa, e se trilhar esses caminhos, eles vão, de qualquer forma, proporcionando encontros com as pessoas em momentos diferentes. E eu tive esses encontros que a Casa do Sim me proporcionou. Então, eu vou falar o meu primeiro trabalho, o primeiro trabalho que eu fui convidada para participar e assistir, foi um trabalho que vocês realizaram realizaram em Santo Amaro, e lá tinham muitos imigrantes, né? Tinham várias pessoas e tinha uma comunidade de imigrantes fortes. Isso mesmo, a gente recebeu alguns integrantes de uma instituição chamada Migraflix, que faz o acolhimento de imigrantes e refugiados. E nessa edição eles participaram com a gente, foram nossos parceiros. Eu cheguei na segunda metade, né? Porque eu estava trabalhando e cheguei, vocês já estavam lá conversando, já entrei num grupo que vocês separaram, e eu lembro que era a Márcia, e ela estava propondo, a Márcia, que também é da Casa do Sim, ela estava propondo que a gente pensasse, né, numa atividade que o grupo pudesse fazer e unisse ali os talentos de cada um e apresentasse como uma solução dentro da proposta, acho que do Design Thinking, de colaborativa, dentro dessa proposta colaborativa. Bom, fui para o grupo onde tinham duas pessoas, tinham todos muito queridos, eu não queria, eu vou dizer só do perfil deles, então, um é artista plástico, eles eram todos quase congoleses, nigerianos, tinha uma chilena também, e tinha eu, uma arquiteta brasileira e eu. Foi muito interessante. O que era ator, a gente fez um grupo de artes, voltado, um coletivo para artes, né? Porque quase todos os que estavam ali tinham envolvimento com a arte, e a arquitetura e a arte também têm interfaces muito próximas, né? Então, foi muito interessante. Primeiro a gente se ouviu, então eu ouvi
desse participante, que ele gosta de desenho, de dar aula de desenho, e que ele também está ensinando a arte congolesa para as pessoas. Aí tinha uma outra pessoa que ela já... que ela é representante, ela defende os direitos humanos da mulher no Brasil, e ela faz palestras, enfim, canta e gosta de música e dança, e mostra a dança deles também para o projeto. A arquiteta, ela naquele momento, ela queria ser a cantora, porque ela estava agora naquele momento da descoberta da sua voz e do seu ritmo. Era com isso que ela gostaria, essa era a forma de expressão dela naquele momento. A professora de literatura gostaria de continuar com a literatura, mas mostrando a literatura, a sua literatura nativa, né? E eu fiquei encantada, porque eu disse, bom, eu posso contribuir com vocês, com a minha experiência de ajudar esse coletivo esse coletivo a caminhar com a minha experiência já de trabalho também com outras pessoas, onde cada um constrói. Bom, então aí nós organizamos e fizemos essa apresentação. Foi maravilhoso, porque esse encontro foi maravilhoso, porque ele me deu, depois teve toda uma sequência, a gente se apresentou, depois teve o encerramento, vocês gravaram os depoimentos das pessoas, e o que eu senti é que eles saíram de lá com uma noção do que eles realmente poderiam fazer, sabe? De uma nova trilha que desse a identidade com alguma coisa que estivesse falando do seu coração. Foi isso que eu percebi. E aquele encontro me fez muito bem, porque eu saí de lá muito feliz, porque eu falei, gente, eu fiz parte desse grupo, conheci outras possibilidades das pessoas e entendi que essa visão do coletivo que a Casa do Sim proporciona, ela só nos faz crescer, porque lá eu fiz amizades. Então, o moço que gosta de pintura, quando ele não pode, aos sábados, dar aula num outro local que oferecem para ele, ele vem dar aula lá na Galáctica da pintura. E eu fui fazer os cursos, eu adoro desenhar, adoro pintar, e aprendi com ele a arte africana também. Isso é muito bom. Então, há uma troca de espaço, e eles também querem me levar para o outro coletivo que eles estão lá, que de repente eu possa fazer um trabalho. Então, ele passa, às vezes, lá na Galáctica, ele falava, vem tomar um café, porque ele mora aqui perto também. Então, é muito gostoso. É isso que eu queria agradecer a vocês e contar também o quanto tudo isso soma, né? Essa foi a primeira experiência. Então, vale a pena participar dos workshops dela. Eu vou logo participar de um próximo que a Ana Russo vai dar, que ela vai contar para vocês e que me despertou e eu vou estar lá. Vou estar lá porque eu acho que a gente tem que ter conhecer outros olhares, né? E na hora que a gente conhece outros olhares, a gente se abre e tudo se abre nesse momento também. Depois, vocês foram para a Galáctica, trazendo uma outra proposta, que era a proposta de saúde, né, também, e aonde veio você, a Luciana... Estávamos eu e Márcia pela Casa do Sim, e tínhamos como convidadas a Luciana Fernandes e a Bia Fioretti. Isso. Não, e ainda tinha a do coletivo, que ela foi também, do desperdício, a TM, sim, que chegou à tarde. Isso mesmo, que ela chegou à tarde. Tinham 20 pessoas, 20 e poucas pessoas, acho que até em torno de 25 pessoas. As pessoas não se conheciam, ou se algumas, mas o entrosamento que a gente teve, a Ana trouxe toda essa percepção desse olhar para a gente, né, do olhar do corpo, do quanto que tudo isso te sinaliza, né, essa percepção do quem eu sou com como eu estou, né, ou como eu lido com esse corpo, com a minha respiração, com esse despertar para o eu. Eu acho um despertar muito bonito e foi muito interessante. Depois a Márcia
fez um conjunto de ações ali que todos puderam, se divertiram um pouco, se conheceram melhor e também trabalharam um pouco a sua própria comunicação e o seu... eu acho que é a sua própria comunicação e as vontades, vocês juntas, né? Porque não existe um separado, na verdade, teve um entrosamento muito bom e o grupo foi brincando, relaxando. Quando a gente foi ver, já no segundo encontro, no segundo momento, em menos de 2 horas, todo mundo já estava ali trocando experiências. Depois veio a Luciana com a proposta da salutogênese, que é olhar para a sua saúde, como é que está a sua origem de saúde, né? Foi um encanto também, é um trabalho muito... é um trabalho contemporâneo, né? É bem contemporâneo, e é para que você tenha o seu pensar. Depois veio nós fomos almoçar, todo mundo, né? E conversando, todo mundo com a cabeça lá em cima, foi ótimo. Aí, depois do almoço, veio a professora, a convidada, que fez o estudo, que falou do trabalho que ela desenvolveu com o Google, com a as fake news. falando sobre a googolização da saúde, foi. Isso, o quanto que a gente precisa tomar cuidado com essas informações de saúde. Foi ótimo também, ela trouxe uma outra perspectiva. Depois veio a Tiene para falar do desperdício. Ela é ótima também, e você presta atenção o tanto a gente desperdiça de tempo, não só o desperdício que a gente tem com as questões de separação de lixo, mas é o desperdício como um todo, né? Então, foi outro de tocante. novo, ela traz esse olhar do indivíduo completo, e ela fala sobre a questão dos recursos tangíveis e intangíveis. Então, depois teve um encerramento coletivo, né? Que teve um trabalho de corpo, né? Que você fez também, não teve? Que foi Nós fizemos um encerramento com uma roda, com a Márcia, com um convidado que ela trouxe também. Foi tão gostoso. Quando chegou o final do dia, olha, o dia foi longo, hein, gente? Começou, nós nos encontramos umas 8 horas, né? E acho que até umas 6 horas estava o grupo todo lá. Quando terminou, eu tive reencontros. Reencontrei uma pessoa lá que tinha estudado comigo no ensino fundamental. Veja só, duas pessoas que eu revi, uma ex-aluna minha e uma outra pessoa. Quando a gente percebeu, aquele grupo era único, né? Ele estava envolvido por essa proposta de vocês. Eu nunca esqueci esse encontro, porque ele foi único, né? Para mim foi único, foi diferente esse da saúde, com diferença do outro encontro que vocês propuseram, porque eram propostas diferentes. Mas o que eu posso dizer é que vocês, o seu grupo, com 5 pessoas ou 6 pessoas, entre os convidados, vocês conseguem criar essa sintonia que transforma, né? E nos transforma. E querer se transformar e buscar mudanças para a nossa melhora, com esse contato, é um privilégio. Eu acho que é um privilégio. Por isso que a Galáctica está sempre aberta para vocês. Eu não sei no depois, então não dá para hoje pensar no amanhã, né? Então vamos pensar no agora. Hoje a gente não sabe nos processos nada, né? Que a gente pode trabalhar nesse exato momento para nos enriquecer. É isso que eu tenho para contar. É isso mesmo. Então. Que delícia, Sônia. Que depoimentos amorosos que você trouxe aqui para a gente. Eu só posso agradecer. Pouco tenho a complementar sobre o que você falou. Acho que o que a gente está trazendo aqui é a riqueza desse aprender da vida pela experiência, né? Pelo vivenciar. Eu acho que a vivência virou moda agora, né? Você fazer eventos e vivências, mas e a gente faz isso, ok? A gente faz isso pela Casa do Sim, mas a gente não faz porque é moda, a gente faz porque a gente acredita. E já você mostrou há bastante tempo, né? Já fazem isso há um tempo. Exatamente. E você mostrou aqui, né, como as vivências realmente nos fortalecem, nos empoderam e nos transformam. Porque a tua vida, né, a tua história de vida, enfim,
é uma história de quem está sempre aberto para vivenciar o que está acontecendo. E toda a riqueza que você trouxe só é possível porque você estava ali, disponível para vivenciar, aberta, curiosa, né, receptiva. É isso, Sônia. Eu quero muito agradecer esse papo. Nosso tempo está chegando ao fim. Quero muito agradecer esse papo. Todas as informações sobre a Parsifal, eu vou deixar por escrito o site aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, quem quiser apoiar, quem quiser conhecer, quem quiser colaborar, enfim, eu vou deixar todos os contatos lá. E também manda uma mensagem para mim, também manda uma mensagem para a Sônia, que a gente também vai ajudando, né, tirando dúvida e facilitando aí esses caminhos de colaboração, porque às vezes as pessoas têm muita vontade de colaborar, mas elas não sabem como, e elas acham que é difícil, e elas acham que o que elas têm para oferecer ninguém quer. E, na verdade, tudo é bem-vindo. Então, vamos deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. O curso que a Sônia falou que eu vou fazer agora, no final do mês de julho, é uma mentoria. E eu vou deixar também aqui as informações na descrição do vídeo. A gente ainda tem vagas abertas. E é uma mentoria online que é solidária. Então, parte eu estou fazendo por um preço solidário, e parte dos recursos vão ser direcionados para instituições que a gente está apoiando nesse momento. Então, todos os detalhes também vou deixar um link aqui. Nosso papo foi uma delícia. Eu espero que logo a gente possa se encontrar presencialmente. Mas por hora, né? É o que podemos, é o que conseguimos, e foi uma delícia passar Foi esse muito tempo bom. com você. Nossa, nem percebi Obrigada. passar, conversei. Muito obrigada pela oportunidade pela oportunidade que vocês me deram de poder conversar com vocês e com todos, que eu acho muito importante, e que eu tenho certeza que nós vamos continuar juntos nessa caminhada. E quem quiser conhecer a Galáctica também pode entrar no site, que é galáctica.com.br, e no final de julho a gente vai estar fazendo uma primeira experiência, que é um curso de hortas para pequenos espaços, com a Bárbara Claro, que é agrônoma, e nós vamos falar de como pode ser a sua horta e de como você pode estar trabalhando com ela. Quem se interessar, pode ir lá fazer. Obrigada por tudo, viu? E foi um prazer. Tá? Obrigada. Então, as informações também da Galáctica e desse curso de hortas para pequenos espaços que eu quero fazer também, porque espaço aqui falta, mas vontade de ter horta tem de monte. Então, como é que a gente faz, né? Então, e o interessante é que a gente vai enviar para as pessoas as sementes, o terrário e os vasinhos. Então, vai ser um coletivo e tudo num preço acessível para que a gente possa também trabalhar. Vai ser num sábado, acho que no último sábado de julho. Eu mando para vocês direitinho a data, tá bom? Legal, manda as informações. Na verdade, eu vou deixar todas as informações aqui também no descritivo do vídeo. Tá, muito bom? Obrigada, viu, gente? Obrigada, foi um prazer. Obrigada, Ana. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente nesse papo. Eu agradeço por estarem aqui com a gente. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.